Qual era a importância dos coadjuvantes com vocês? Era muito importante. Vamos pensar aqui. Eu notei alguns aqui. Carlos Curtis. Carlos Curtis, Felipe Levi. Carlos Curtis, eu que levei ele pros Trapalhões. O Ted Boy era incrível, né? Ted Boy era incrível. Mas o Ted Boy não era... Sempre vocês tiveram coadjuvante? Não era coadjuvante. Ele era Trapalhão. Ted Boy era Trapalhão. O outro que eles botaram, Vanderlei Cardoso, que era um cara bonito também na época, era o Tom Jones brasileiro, com aquele cabelo dele todo enrolado, moreno, de olho verde. Uhum. A mulherada ficava rasgava ele na porta da televisão e tal. E o Ivan Cury, que era o mais velho, mas era uma outra pegada, tal, tinha o nome, era Renato, Ivan Cury, Ted Boy Marino. E está faltando tá o pessoal aí. Ted Boy Marino, Renato, Ivan Cury e o Vanderlei Cardoso. Né? Aí Celso foi indo, aí acabou os Trapalhões, foi um sucesso tremendo, mas durou um ano porque todo mundo virou estrela e ninguém queria ficar mais no programa. Ted Boy Marino foi fazer o programa dele. Aí o Vanderlei Cardoso foi fazer outra coisa. Aí saiu e acabou os Trapalhões. Aí mas você com o Didi continuavam juntos. Voltou Dedé e Didi. Dedé e Didi. De novo. Mas o contrato do Renato terminou antes. E como a TV Excelsior não estava pagando ninguém, estava dando valezinho, o Renato tinha família, ele fez amizade com o Carlos Alberto e foi fazer a praça. Ele falou, Dedé, vamos comigo. Eu falei, não posso. Como é que eu vou se o meu contrato... Não acabou ainda. Não acabou, eu vou entrar em outro processo aí e tal. Ele falou, então quanto falta? Eu falei, eu acho que faltam uns 6 meses. Ele falou, então faz o seguinte, eu vou para lá, vou me segurando, quando acabar teu contrato, você vai para lá e tal, e tal, e tal. Mas só que não foi bem assim que a banda tocou. Quem fazia dupla com o Renato lá era o Carlos Alberto de Nóbrega. Mas o Carlos gostava mesmo de trabalhar com Golias. Ele tinha aquela afinidade junto com o Ronald Golias, sim, que é o grande comediante, sim, da televisão, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei para o Carlos Alberto e falei, Carlos, fechou a Excelsior. Eu fiquei desempregado, fechou. E eu falei, como é que eu faço? Ele falou, Dedé, eu tenho uma ideia. O meu pai não vai te botar agora porque o elenco está completo. Mas, como eu estou estudando, ele estava estudando para advogado também. Eu vou dizer que tenho prova. Eu acho que era quarta-feira. Eu digo que tenho prova e que encontrei com você e pedi para você fazer o meu lugar. O Carlos Alberto de Nóbrega. Eu falei, você vai colar? Ele falou, não vai colar, meu pai, eu falo com ele e tal. E ele foi para o Carlos Alberto, para o Nóbrega. O Carlos Alberto foi lá e falou, olha, eu tenho prova, pai. Não, estudo em primeiro lugar. O pai dele era um homem sério, né? Vai estudar e tal. E o Dedé pode fazer o meu lugar? Pode. Não, aí você dá o cachê para ele e tal, tá bom. E eu fiz com ele. Aí o Renato adorou, porque a gente tinha aqueles... Já tinha química, né? Química, e tinha aquela jogada de cair, levar tapa e não sei o quê, que com o Carlos Alberto ele não conseguia fazer. Eu era acróbata de circo, o Renato era um bom ginástica, que o Renato praticava ginástica também, então ia bem. Aí chegou o segundo programa, o Carlos Alberto deu a mesma desculpa. O Nóbrega falou de novo e tal. Tá e tal. De novo, né? Terceiro programa, o Carlos Alberto de novo, pro pai dele. Falou, para, você quer botar o Dedé no lugar? Bota, mas não fica inventando negócio de prova. Põe o Dedé. Tá bom, vai. Então põe o Dedé. Então eu sou muito agradecido ao Carlos Alberto de Nóbrega, porque se não fosse ele, a dupla Dedé e Didi tinha acabado ali. Tinha acabado. Porque eu já estava com proposta para outra televisão, né? Eu já tinha uma proposta para Tupi. Tanto me corrija se eu estiver errado. O Carlos Alberto, ele ajudava a escrever os Trapalhões também, né? Ele foi roteirista, não? Foi roteirista, né? Não, ele... A família Trapo, que foi um maior sucesso, ele que escrevia a família Trapo. Né? Ele escrevia muito bem. Agora parece que ele está meio preguiçoso, como o Renato. O Renato também está meio preguiçoso, mas escrevia muito. E aí, pronto, nós estamos fazendo o programa, nós somos chamados na diretoria,
Eu falei, e agora? O que será? Vão mandar a gente embora. Eu e o Renato fomos com medo na diretoria. Era o Hélio Ansaldo, que era o diretor-geral. Falou, vem cá, o que vocês estão fazendo no programa dos outros? Eu falei, estamos trabalhando. Não, vocês vão ter que sair. E a gente tomou um susto. Mas vão ter que sair, seu Hélio. Não, vocês têm que fazer o programa de vocês. Vocês não têm que estar no programa de outro. E aí o Renato já tinha escrito umas comedinhas, tipo Sai de Baixo, para mim e para ele, e o Pincel que fazia o homem mau, o bandidão, o marido enganado. Era sempre o Pincel, que já estava com a gente. E aí fomos fazer, e o diretor falou assim, deixa que o nome, eu escolho o nome. Aí, tá bom, ele escolhe o nome, tá bom. Né? Aí chegamos, ele falou, pô, achei o nome, sensacional. Aí eu e o Renato, curioso, qual é o nome? Os Insociáveis. Nós falamos, bom, que maravilha, que nome lindo. Né? Esse nome vai pegar. Saímos da sala da direção, que merda, rapaz. Onde é que ele arrumou essa bosta desse nome? Os Insociáveis. Porra, não tem nada a ver. Mas como a gente começou a fazer na Tupi, porque era assim, você podia trabalhar numa emissora no Rio e outra em São Paulo. Nós começamos a fazer na Tupi os Trapalhões. O Renato falou, tira Adorável, vamos botar só os Trapalhões. E ficamos os Trapalhões, eu e ele e tal. E lá eram os Trapalhões e aqui eram os Insociáveis. Só que o pessoal na rua só chamava a gente de Trapalhão. Aí nós começamos a ganhar do Fantástico, aí a direção chamou a gente para aumentar o programa, aí eu tive uma ideia de trazer o Mussu, aí ele um dia, aí ficou ele e o Mussu, que era dos originais do samba, né? Depois veio o Didi não sei aonde, num programa descobriu o Zacarias. Não era Zacarias, era Moranguinho. Quem botou o nome dele de Zacarias foi o Renato, Didi. E aí falou, agora fechou. Aí deu certo, um mineirinho que era mais criança, era mais uma criança grande do que outra coisa. O cara metido a galã, que era eu, feio pra caramba, mas metido a galã, né? Que eu usava a mesma roupa do Roberto Carlos. Você era o galã dos Trapalhões. Que os quatro eram tão feios que eu era o melhorzinho. Você era demais. E o Mussum Malandro, da Mangueira, e o Didi, o cearense. Aí não deu. Aí não deu outra.